Olá, bom dia a todos. Meu nome é Patrícia Corradini. Hoje o webinar tem o título de Células a Combustível, Desafios e Perspectivas. Eu sou pesquisadora no grupo do LIEC, mais especificamente do Nanofael, sob supervisão da professora Lúcia Mascaro. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre questões energéticas. E esse tema é um tema bem interessante, porque, de acordo com algumas pesquisas, até em relação a uma preocupação de várias nações, uma reunião, por exemplo, em 2016, da Energy Information Administration, comenta que a humanidade vai enfrentar 5 grandes problemas. Dentre os listados, em quinto seria a pobreza, meio ambiente, comida e água. Mas em primeiro lugar fica a questão de energia. Então, realmente, a energia é um fator muito importante que vem crescendo cada vez mais em questão de preocupação e de desenvolvimento de maneira sustentável. Bom, ao olhar a questão no mapa mundial, vemos que, em questão de autossuficiência energética, um levantamento feito pela mesma Agência de Administração da Informação comenta que vários países já alcançaram essa autossuficiência. E é interessante que o Brasil é um deles. Só que, ao olhar o cenário mundial, a gente tem que ficar atento a alguns outros questionamentos. Por exemplo, a Venezuela também é autossuficiente e já alcançou até 3 vezes mais do que seu próprio consumo. E, em primeiro lugar, vem o Sudão do Sul, que produz quase 8 vezes mais do que o consumo interno. Só que esses fatores em si podem ser enganosos. Esse levantamento foi interessante, que foi feito até 2016. E se pararmos para refletir como estava a situação energética do país naquele ano, nos anos 2015, por exemplo, não teremos memória tão agradável assim. Enfrentamos crises energéticas em questão de distribuição e vários problemas. E a nossa amiga Venezuela, nossa vizinha? Esse ano mesmo, em março, nós vimos várias notícias como o sistema energético entrou em colapso. Então, não só em potencial de energia, nós temos que dar atenção, mas refletir como essa matriz energética está distribuída. Realmente nós pensamos principalmente no Brasil, né? Mas o mundo todo está interligado. Até mesmo a questão da crise na Venezuela afetou gravemente a nossa conta de luz aqui no país. Não só por sermos vizinhos, mas também na questão de importarmos um pouco da nossa energia de lá. Isso parece inconsistente, mas nós somos autossuficientes? Mas, na verdade, se a gente olhar de perto a situação do país, a gente vê que a maior parte da nossa energia está concentrada no poder hidroelétrico. Em ponto de vista de ser renovável, isso é bom, interessante. Se a gente distribuir a matriz em ponto de vista, no caso meio ambiental, a gente vai ver que mais de quase 80% da nossa matriz é renovável. Mas, infelizmente, depender tão grandemente assim de apenas uma única fonte de energia não é saudável. Quer ver um exemplo? A própria empresa de pesquisa energética, no caso que pertence ao Ministério de Minas e Energia, comenta que agora, em 2016, nós temos até uma questão autossuficiente, mas essa demanda, com o passar do tempo, aumenta. A nossa autoprodução, destacada aqui em amarelo, também. Só que a demanda total vai aumentar em relação à autoprodução. Então, a gente vê que, apesar de estarmos autossuficientes, isso não impede nós termos problemas, principalmente quando a hidroelétrica deixa de assistir, né, nossas necessidades, e que isso, a curto prazo, vai ser superado. Então, a gente realmente precisa pensar em diversificar a nossa matriz energética.
Isso, aliás, a gente já tem até sentido um pouco. Infelizmente, até nas tarifas energéticas, a gente vê lá na nossa conta de luz e fica aterrorizado, né? Mudando a cor da bandeira, a gente sabe que a gente vai sentir no bolso. E o interessante é que essa informação está no próprio site de pesquisas energéticas. Fala que a maior parte da fonte de energia elétrica no país é hídrica. E, infelizmente, já não é o suficiente. E quando são acionadas outras fontes, que são mais caras e até menos sustentáveis, a gente paga por esse consumo. Então, pensar em energia é pensar no futuro. Observando um pouco além da questão econômica, questão estratégica, no ponto de vista científico, uma matéria que saiu na Nature Chemistry, que, no caso, listou os principais desafios, né? Entrevistou alguns pesquisadores que falou dos principais desafios dos próximos 10 anos da ciência, em especial da química. E olha que o professor Aldo Zarban comenta, ele fala que é necessário pesquisar materiais para fundos energéticos. É claro, ele destaca na questão da energia solar, mas isso pode ser estendido para outros tipos de energia. É importante a gente cada vez mais diversificar a nossa matriz energética. Isso é uma questão que vai diferenciar os aportes tecnológicos, o desenvolvimento industrial, a sociedade como um todo. Então, realmente é necessário se questionar. Interessante também, na questão da energia, que normalmente nós pensamos nas aplicações estacionárias, né? Nas fontes de transmissão, algo estáticos, né? Isso é importante ter aplicações estacionárias. Só que até a demanda de energia elétrica, ela muda com o avanço da tecnologia. Isso a gente pode ver em questões de transporte. Cada vez mais deseja-se viajar mais, de maneira mais autônoma, né? E também emitindo menos poluentes. E a questão de avanços na aplicação de portáteis. Hoje a tecnologia possibilita a gente ter várias coisas sem precisar de uma tomada elétrica, né? Nossos celulares, notebooks, máquinas fotográficas e assim sucessivamente. Trabalhos em campo, às vezes também é necessário atingir questões geográficas muito diversas. Na questão do nosso próprio país, a gente pode pensar nisso. É difícil a gente chegar com uma aplicação estacionária a atender todas as características de demanda do nosso país. Então, a gente precisa, às vezes, ter algo mais local, trazer para mais perto e diminuir até mesmo essas perdas com transmissão de energia elétrica. E, de uma maneira ou de outra, contribuir para diminuir também a sobrecarga no sistema energético. E será que existe alguma tecnologia que permita um designer tão flexível que eu consiga ter uma aplicação estacionária, portátil, em transporte? Interessante que sim, existe. E uma delas, que é o que vai ser o nosso tema de hoje, é as células a combustível. Ela tem várias vantagens. Hoje a gente vai ver um pouquinho o que elas são, como elas funcionam, qual que é alguns problemas ainda que essa tecnologia enfrenta e algumas perspectivas de aplicação para isso. Bom, vamos começar agora. O que são as células a combustível? Nada mais são que dispositivos eletroquímicos que convertem a energia química em energia elétrica sem promover a combustão. Qual que é a vantagem desse sistema em relação, a, por exemplo, a uma máquina térmica ou um sistema de engrenagem a combustão por calor? Em questões termodinâmicas, ela é mais eficiente. A gente vai discutir por quê. Em questões de poluição sonora, ela é extremamente silenciosa. Por exemplo, a gente pega o nosso celular, a gente nem lembra que ele tem uma bateria ali sustentando aquele sistema. Não fica um barulho intermitente ou algo que nos incomode. Nem ligações nós conseguiríamos fazer, né? A bateria, ela realmente é um sistema eletroquímico, só que ela ainda não é uma célula combustível. A gente vai entender algumas diferenças. Mas a célula também funcionaria sem esse barulho. Também, quando a gente abastece esse sistema com gás hidrogênio, a gente não tem emissão de gás poluente, porque a gente acaba gerando
água, que também deixa essa tecnologia bem interessante para umas aplicações específicas. E como nós vimos algumas fotinhas, ela tem um design flexível. Vamos entender mais a fundo o que é esse sistema. Aqui representado numa célula é um sistema eletroquímico. Quando a gente pensa em eletroquímica, a gente pensa sempre em locais que vão acontecer reações redox, né, que é reação de oxidação e redução, e um meio que vai promover a troca iônica, a carga iônica do processo. Então, vamos ver se esses fatores estão encontrados ou representados numa célula combustível individual. No caso, nessa célula, a gente vai ter uma parte que vai ser responsável pela oxidação do combustível. O que é mais eficiente até o momento é o gás hidrogênio. Então, ele vai entrar, alimentar o nosso sistema, liberar prótons, H+, e elétrons, que é um dos nossos eletrodos. O cátodo também vai promover uma reação, só que a de redução. No caso, o nosso comburente é o gás oxigênio, né, disponível na atmosfera. E ele vai ser reduzido gerando água e vai consumir os prótons gerados no ânodo. Para promover essa troca do próton, nós vamos ter um eletrólito, que ele não vai passar corrente elétrica, mas sim a corrente iônica do nosso sistema. Então, o nosso ânodo mais nossos cátodos são os eletrodos. E o eletrólito é o nosso meio de condução de troca protônica. Realmente é um sistema eletroquímico. Quando comparamos com baterias, por exemplo, que também são um sistema eletroquímico, qual que é a principal diferença? Alguns pesquisadores até nem diferem, falam que a célula combustível é uma bateria alimentável. Mas se a gente for olhar as baterias, principalmente as que a gente mais observa, assim, em questão da indústria automobilística, que é a de chumbo ácido, ou até mesmo dos nossos celulares e portáteis, né, que são normalmente à base de lítio, a gente vê que a questão de alimentação faz diferença, né? Com o passar do tempo, a gente acaba tendo que trocar de celular porque a bateria não nos dá uma autonomia suficiente para nossas atividades. Então, se a gente conseguisse reabastecer o nosso sistema, seria algo bem interessante, né? Também as baterias apresentam consumo do eletrólito e do eletrodo, o que acaba diminuindo a vida útil delas, né? Elas são feitas de uma maneira que elas têm uma vida útil, infelizmente, reduzida. Essas reações, como elas não podem ser regeneradas, só se algumas até permitem isso, mas com o passar do tempo a gente vê que isso é limitado. A gente não consegue prolongar indefinidamente a vida desse sistema, enquanto as células combustíveis apresentam uma possibilidade de aplicação por mais tempo. E também a questão de resíduos. Isso, dependendo da célula, pode ser até um pouco questionável. Mas comparando com o que a gente já tem no meio, no caso comercial, a gente vê que é bem menos agressivo do que quando a gente pensa numa célula de chumbo ácido ou outros elementos como as baterias ou pilhas, né, de níquel-cádmio. A gente vê que tem alguns metais que não são tão fáceis de realmente no caso, jogar na natureza. A gente tem que ter todo um cuidado ao descartar esses materiais. Então, as células a combustível, elas têm um diferencial nessa questão. Bom, pensando nos tipos de células disponíveis, realmente a gente pode classificar as células de várias maneiras. A gente pode classificar pelos eletrodos, pela temperatura, pelos tipos de reagente que a gente vai, no caso, usar, né, no nosso sistema, ou pelo eletrólito. Quando a gente pensa em eletrodos, a gente pode pensar na fase de operação, ou seja, ela pode ser bifásica, no caso, ser uma célula que funcione com gás e com sólido, ou pode ser até mesmo trifásico, no caso sólido, líquido e gasoso, usar todos os três componentes para promover essa reação. Ou a gente pode classificar na forma, né, na geometria. A gente pode ter geometria plana no nosso sistema, ou até mesmo
cilíndrica. Então, algo interessante também das células é essa flexibilidade do design. Quando a gente pensa em temperatura, a gente pode classificar como uma temperatura baixa, no caso de 90 até 120 graus. A gente já tem dispositivos que vão fornecer energia elétrica a essa temperatura. Na verdade, a gente fala 90, mas tem células que funcionam até com menos 20 graus, já podem oferecer essa demanda de energia. Já células que funcionam a uma temperatura um pouco maior, né? No caso até 450 graus, né? De 250 a 450 mais ou menos. E tem células que vão funcionar acima de 500, 600 graus até 1000 graus. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses tipos. Em questão dos reagentes, nós podemos pensar no combustível. Essa célula vai ser alimentada por gás, no caso ou hidrogênio ou metano, ou por líquido, etanol, metanol, glicerol, ou até mesmo por sólido. Existem células, principalmente as de alta temperatura, que são alimentadas por carvão. Não é tão interessante do ponto de vista ambiental, mas em relação ao balanço energético, isso pode ser bem interessante. Ou nós podemos pensar no nosso sistema, se formos classificar pelos reagentes, como oxidante. No caso, pensar lá no carburante, que pode ser tanto um gás, né, que é o oxigênio, ou até mesmo um líquido, pode ser peróxido de hidrogênio. E na questão do processo de obtenção, a gente pode classificar esse sistema como um sistema regenerativo, um sistema integrado, que às vezes eu vou precisar de um combustível, mas durante o meu processo esse combustível vai ser gerado e consumido, ou como um sistema fechado como um reator químico, que eu já vou, no caso, alimentar esse sistema com o meu eletrodo, meu combustível pronto. O mais utilizado de classificação no tipo de células é o eletrólito, é classificar pelo que vai promover a troca protônica ou aniônica desse sistema. Nessa divisão, nós temos 5 grupos gerais, que são: o eletrólito pode ser uma membrana, pode ser alcalino, pode ser ácido, pode ser líquido quando é um carbonato fundido, ou até mesmo pode ser sólido, como a de óxido sólido. Como essa é a vertente mais utilizada pela literatura, a gente vai adotá-la agora no nosso sistema, para a gente entender um pouquinho mais. Basicamente, o funcionamento de todas as células são iguais. O que vai mudar é o nosso eletrólito. E mudando o eletrólito, a gente vai mudar algumas características de aplicação. Vamos ver algumas? Por exemplo, quando a gente olha a questão da troca Proton Exchange Membrane, ou seja, a membrana de troca protônica. Essa que é uma das mais utilizadas no nosso sistema, assim, em aplicações principalmente de transporte, né? Ela tem uma temperatura de operação bastante interessante, talvez é uma das características que deixam ela atrativas, que podem ser operadas de 20 até 120 graus. A verdade, assim, a questão de demanda se torna mais interessante quando a gente começa a aplicar acima de 90 graus, mas ela tem um limitante. Como a gente precisa promover a troca de H+, e nosso sistema, nesse tipo de célula, ele precisa estar hidratado, ter água, então é difícil passar de temperaturas, né, de 100 graus, exceto se a gente tem um sistema pressurizado, então tem algumas desvantagens em relação a isso, e também que a gente precisa estar bem hidratada essa membrana. Atendendo essas características, a gente pode aplicar isso de maneira segura. Aqui tem uma representação como que é um conjunto, no caso uma repetição de ânodo, membrana e cátodo. A gente chama isso de stack. A gente vai comentar algumas importâncias disso, né? E também, no caso, para a gente gerar uma diferença de potencial, em caso de interesse de aplicação, a gente precisa repetir esse processo para atender essas demandas. Por isso que a gente, normalmente, apesar de a gente sempre representar
normalmente representar um sistema único, isso aqui é repetido para atender a nossa demanda. Em questão comercial, até uma empresa em São Paulo atende isso, vende módulos. Esses módulos têm tanto para produção, no caso de 5 kW de energia ou de 50, depende da demanda, né? E esse sistema aqui já é integrado com uma alimentação. Você pode alimentar tanto por etanol quanto até gás industrial, né? Gás natural. E ele vai reformar esse gás e vai alimentar o nosso sistema com hidrogênio. Ele já vem tudo compactado nessas linhas, é todo automatizado, tem controle de resfriamento, todo automático, que é bem interessante e é uma indústria brasileira, que já torna um diferencial. As saídas, por exemplo, de 5 kW pode até gerar 150 amperes de saída, já de 50 pode gerar 200 amperes de saída. Então, tornam já interessantes para uma demanda, no caso, domiciliar, até mesmo comercial. Já outra célula interessante é a alcalina. A alcalina, ela também utiliza uma membrana, só que ela não vai promover a troca protônica, mas sim aniônica, porque o que vai transformar, o que vai passar agora vai ser as hidroxilas do cátodo para o ânodo. Então, vão migrar no sentido contrário. E essa membrana vai estar, no caso, molhada, né, imersa a uma solução fortemente alcalina. Pode ser um hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio. O mais utilizado é o de potássio. Ela também tem uma temperatura de aplicação interessante, pode até chegar a 200 graus. Porque como a gente já tem um eletrólito, ela não é tão limitada em função da presença de água. A gente consegue com a nossa hidroxila lá, mantendo bem distribuída, encharcada essa membrana, ela vai resistir a maiores temperaturas de operação. Mas normalmente, em questões práticas, ela é até usada em temperaturas mais baixas do que a PEM. Até 100 graus, normalmente, a gente costuma operar essa célula. E em termos de termodinâmicos, ela é até mais eficiente do que a PEM também. Porque no meio alcalino, as reações, principalmente de redução do oxigênio, são mais favoráveis. Então, a gente consegue maiores densidades de corrente a uma menor temperatura. E é interessante que o principal desenvolvimento dessa tecnologia foi visando a corrida, no caso, espacial, no desenvolvimento lá das naves espaciais Apollo. Tem uma representação um pouco moderna aqui, né, de como era esse destaque, mas a fotinha mesmo, original, a gente pode ver aqui nessa figura, que ela produzia mais ou menos 1,5 kW de energia e pesava 113 kg. E ela é interessante porque o que ela gerava, como no caso, produto final da reação era água, e essa água era consumida pelos próprios tripulantes. Até mesmo algo mais moderno, que ainda é necessário utilizar sistemas que promovam a produção de energia elétrica de maneira bem controlada, de maneira bem limpa, principalmente em lugares assim, que a gente manda pessoas para fora, né, do planeta, a gente tem que controlar. Imagina se a gente gera CO2 ou um gás e aquilo fique na nave e vá, no caso, perpetuando. A gente não vai ter sucesso nunca em mandar naves tripuladas. Então, realmente, as células a combustível, principalmente a alcalina, ela teve bastante sucesso por causa disso. Aqui tem até uma curiosidade, que em 7 dias de uso consumiu 680 kg de hidrogênio e produziu 720 litros de água, que eram consumidas, que podem ser consumidas no sistema. Algo interessante desse sistema também, dessas células alcalinas, é como ela trabalha no meio alcalino e o sistema já é mais favorável para acontecer as reações. A gente pode utilizar metais menos nobres, como níquel, cobre, ferro, o que deixa elas mais baratas no ponto de vista de comercialização.
Um outro tipo, já um eletrólito ácido, principalmente o ácido fosfórico. Na verdade, essa é o tipo que tem mais desenvolvimento industrial e foi uma das primeiras a serem aplicadas. No Brasil, a gente tem até alguns exemplos em Curitiba, que, no caso, uma aplicação num grupo de pesquisa, num centro tecnológico, já tem células combustível, atendem também hospitais. Então, essa tem mais autoaplicação de ponto de vista comercial. A temperatura de aplicação dela é um pouco superior comparada à penha alcalina, no caso vai até 200 graus. Elas são interessantes porque elas são mais tolerantes a contaminantes no nosso combustível. Então, se a gente tem um combustível, por exemplo, hidrogênio contaminado com CO2, ele vai trabalhar melhor do que quando comparado com as outras duas células. Só que, por ser meio ácido, a gente tem que dar uma atenção redobrada com os nossos materiais. O que a gente vai utilizar aí? Tem que ser, no caso, resistente a esse meio. E não só a questão ácida, mas também a questão de contaminação, de a variação de voltagem que esse sistema pode estar sujeito. Outro tipo é a de carbonato fundido, a MCFC, que também, no caso, o nosso eletrólito agora vai permitir a passagem de CO3-2-. No caso, normalmente essas células funcionam a uma temperatura um pouco mais elevada, porque a gente precisa que esse sistema aqui, o eletrólito, esteja líquido. Isso vai acontecer entre 650 a 700 graus Celsius, então já é uma temperatura mais elevada. Só que ela tem algumas vantagens interessantes. Por exemplo, com o aumento da temperatura, a gente não precisa aplicar materiais tão caros. Por exemplo, nesse sistema, os eletrodos são à base de níquel, que são um metal facilmente obtido. E tem que ser eletrodos extremamente porosos para promover essa condução. É claro que a temperatura vai ter que combater a baixa condução, principalmente iônica do sistema. Por isso que a gente tem que trabalhar numa temperatura mais elevada. Mas a partir do momento que a gente atende isso, a gente consegue ter bons resultados com esse tipo de célula. A aplicação dela, como a gente vê aqui na imagem, é mais para aplicações estacionárias ou até mesmo militares. Mas ela pode ser bem interessante, principalmente quando a gente aproveita esse calor, gerado no processo e consumido no processo. No caso, a gente pode até pensar em modificações no nosso sistema para ter algo tudo integrado, até promover mesmo a reforma dos nossos combustíveis dentro desse sistema. Então, ele é bem interessante do ponto de vista tecnológico. Do ponto de vista ambiental, isso pode não ser uma tecnologia tão verde, mas em questão, se a gente melhora, precisa de menos materiais, consegue produzir mais energia, ela já ganha muito a um sistema que só depende da combustão do combustível. Outro sistema também que permite aí até mesmo a gente brincar um pouco mais com a geometria do nosso sistema são as de óxido sólido. Aqui a gente vê que ele tem a forma de geometria, no caso angular, que o nosso combustível passa no meio e vai ter a camada do ânodo, cátodo e o eletrólito, que vai ser uma cerâmica, como se fosse um sanduíche cerâmico para promover a difusão dos OHs. E aqui tem até mesmo uma aplicaçãozinha dele. E a Toyota já utiliza esse sistema híbrido de SOFC, de óxido sólido, que já vai, no caso, atingir até 1000 graus nesse sistema, e já acoplou sistemas de microturbinas para aproveitar o calor gerado também. Quando a gente compara a aplicação, a gente vê que, dependendo para usos portáteis, a polimérica é mais interessante. Para uma geração distribuída, no caso, a gente pode gerar algo estacionário mais perto das indústrias, ou até mesmo da cidade, já temos o carbonato fundido e óxido sólido, e também do ácido fosfórico, e a alcalina está entre os dois. Em
questão de princípios de funcionamento, por que ela é maior em termos termodinâmicos? A gente vê que a célula por Carnot, ela depende da temperatura da máquina fria e quente. No máximo, a gente vai conseguir quase uns 40% de eficiência total do nosso sistema. Já quando a gente compara uma máquina eletroquímica, por exemplo, a diferença vai ser em ΔG e ΔH. O nosso ΔG é determinado pelo potencial, esse E, que a célula vai gerar. E o ΔG vai ser a variação entre os produtos e os reagentes. Quando a gente olha em questão da eficiência, pelo menos termodinâmica, a gente vê que a gente pode chegar até 80%. E termodinamicamente, o aumento da temperatura diminuiria essa eficiência. Na verdade, não é muito bem isso que acontece. Quando a gente observa os gráficos, a gente vê que as células ganham em eficiência em temperaturas mais baixas. Mas, quando a gente pensa na questão prática, a gente vê que as maiores voltagens são sim obtidas em maiores temperaturas. Apesar da termodinâmica não ser tão favorável, a gente tem menos perda de eficiência com o aumento da temperatura. Então, ela acaba sendo um auxílio na catálise do nosso sistema. E até mesmo em sistemas com calor, a gente pode utilizar isso. Então, ela torna um ponto de vista interessante o aumento da temperatura. E se a gente acopla um sistema com variação de calor e frio com o nosso sistema armazenado em hidrogênio, aí a gente pode chegar até 80% de eficiência. Algo muito bom que não conseguiria, no caso, sem acoplar essas duas formas de aplicação. E quando a gente compara até mesmo a aplicação a baixas temperaturas e alta, a gente vê que a termodinâmica para altas temperaturas é menor. Só que eu tenho menos perdas. E ter menos perdas, eu vou ter mais um uso dessa energia gerada. Interessante também analisar por que acontece essas perdas, independente do nosso sistema. Por que acontece essas perdas? Elas acontecem por causa da conhecida chamada de polarização. Vai ter uma diferença entre o potencial aplicado e o real da nossa célula. E a diferença pode ser por ativação, seja porque a superfície não está preparada, os eletrodos não estão ativos, ela precisa de uma diferença de potencial para começar a reduzir ou oxidar o nosso material. A gente pode ter por perdas resistivas, que a gente vai chamar de queda ômica, vai ter uma dificuldade, às vezes o cabo não está oxidado, não vai permitir a troca total, e com o aumento da corrente, essa perda vai ser mais significativa. Pode ser até mesmo por diferença de concentração, às vezes o combustível não está chegando o tempo suficiente, então há uma queda, eu consigo consumir muito mais do que eu consigo alimentar esse sistema. Ou até mesmo eu posso ter um cruzamento de combustível. Em relação ao ponto de vista de perda de voltagem, isso não é tão significativo. O único problema é que eu posso pegar combustão mesmo, posso ter uma explosão desse sistema. Estou passando hidrogênio e oxigênio do lado, eu posso realmente dar um curto-circuito e perder tudo. Então, em questão de segurança, é muito importante analisar todos esses fatores. E todos esses fatores são os nossos desafios, né? A gente precisa dar atenção a cada um deles e tentar resolver esses problemas. Então, a gente pode ver que há uma perda cinética logo no início, a ômica e o transporte já em mais altas densidades de corrente. Nossas diminuições de perdas nessa eficiência. O que a gente tem que prestar atenção, tentar combater? Na questão da polarização por ativação, a gente pode usar catalisadores mais eficientes, aumentar a temperatura, aumentar a área dos nossos eletrodos, que a atividade vai ser proporcional à área, aumentar a pressão, usar combustíveis mais puros. Se a gente quer diminuir nossa perda resistiva, a gente vai usar um eletrólito maior no caso, condutividade possível, o mais fino possível, para não promover perdas ali no cruzamento. Ter um bom design. Na questão de transporte de massa, aumentar a concentração dos nossos reagentes, também aumentar a pressão pode auxiliar nesse sentido. E na questão do cruzamento de combustível, a gente pode usar até catalisadores que vão ser tolerantes
caso algum contaminante ou algum gás passe para outro, ou até mesmo um líquido, né? Se a gente for alimentar esse sistema com metanol, por exemplo, a gente, se chegar no cátodo, onde que era só para acontecer a reação de redução do oxigênio, a gente pode ter algo que vá lidar com aquilo e não vai contaminar aqueles catalisadores para a reação desejada. O estado da arte, a gente vai focar agora um pouco nas células PEM, é a membrana e os catalisadores. No caso, a gente utiliza uma membrana de troca protônica bem interessante em relação até a alcalina, de ganho destaque porque a membrana ela atende bem essas situações, e o catalisador a gente já usa alguns metais, realmente a maioria deles são nobres para atender uma densidade energética interessante, mas a gente já conseguiu diminuir bastante a quantidade desses materiais por melhorar a geometria, melhorar a dispersão desses metais, diminuir cada vez mais a quantidade, aumentando a área superficial. Então a gente usa em torno de nanômetros, a gente vai ver um pouquinho isso. E dando um destaque para a membrana, parece um plásticozinho mesmo, e ela é o coração da célula. Na verdade, ela até alguns anos atrás, ela costumava ser o componente mais caro desse sistema. A questão que a gente sempre vai ter que dar atenção, tem que estar hidratado e não pode ser muito espesso, porque esse polímero, se ele for muito espesso, ele não vai ter a condutividade desejada para passagem de prótons, então isso pode diminuir a eficiência do nosso sistema. Mas ele não pode ser fino ao ponto de, no caso, não separar os gases, senão eu vou ter um cruzamento e isso não vai ser interessante, eu não vou ter uma eficiência desejada também. Como que são essas membranas? Esse polímero é como se fosse o politetrafluoretileno sulfonato, no caso é um teflon, né, praticamente, com esse grupo aqui, que ele vai formar uma micela invertida. Dentro dessa micela, esses canais vão promover a passagem de água, e juntamente com os seus prótons, tá vendo? Em torno de 5 nanômetros e 4 nanômetros, bem pequenininho, para a passagem ter vários canais para chegar de um lado para o outro. E a questão da hidratação é muito importante. A gente vê que se a gente não hidrata, quando começa a hidratar, olha como que aumenta a condutividade iônica. Quando a gente olha em eficiência da célula, quando ela está pouco hidratada, ela cai muito em questão de eficiência. A gente consegue quase 40% a mais só por hidratar o nosso sistema. Então isso é importante sempre dar atenção à injeção até do nosso combustível com água, não trabalhar com temperaturas acima de 120 graus. Então, a gente sempre tem que dar atenção a isso nesse tipo de sistema. E as características para aguentar isso, o que a gente almeja, que sempre é estudado? Ter uma alta condutividade, ter uma força mecânica para a situação de aplicação. Também eu preciso colocar isso em destaque, então ela tem que ter uma resistência ali, não pode permitir a troca elétrica, não pode passar elétrons por ali, senão eu vou ter perdas, senão eu vou ter curto-circuito. Eu preciso que só passe os prótons. Também a questão maior aí é os custos de produção compatíveis, que realmente é necessário pedir isso e ter perdas resistivas mínimas. Em questão dos catalisadores, a gente vê que no estado da arte é usar platina bem pequena, a gente pode ver aqui em menos de 5 nanômetros, 2, 3 nanômetros, com um suporte, algo que vai aumentar a nossa área superficial, normalmente o carbono, e até a gente mistura um pouco do ionômero, que é utilizado para fazer a membrana, nesse sistema para diminuir a transferência de carga. E algumas qualidades que a gente precisa olhar. A gente precisa que esse catalisador seja ativo, né, seletivo, estável e também resistir, no caso, ao envenenamento, caso esse combustível não esteja tão puro quanto a gente desejaria. Na questão de atividade, a reação do hidrogênio ela é bem tranquila. A gente já consegue com 0,05 miligramas por área de metal ter cargas para atender essa reação. Já a redução de oxigênio, ela já tem um problema, ela já não é tão ativa, ela já vai limitar a nossa geração de energia elétrica. E isso acontece porque ela pode ter dois mecanismos, um direto, gerando 4 elétrons, e um indireto, gerando 2.
Além de gerar menos, esse indireto ou pelo peróxido, ele forma peróxido que vai degradar a membrana. Então, se puder evitar isso aqui, a gente vai evitar. Como a gente faz isso? Vamos trabalhar agora, então, a seletividade. Para a oxidação de hidrogênio, só tem um produto, então a gente não precisa se preocupar. Para a reação de redução, a gente tem que evitar a formação de peróxido e tentar melhorar a eficiência formando 4 elétrons. Alguns estudos mostram a aplicação de ligas, tudo, a gente vê que os metais influenciam mesmo. O mercúrio, a tendência dele é formar peróxido. Já o cobre forma a liberação direta com 4 elétrons, mas com o aumento do potencial, essa produção pode ser dificultada. Quando a gente compara, no caso, a platina, ela tem um comportamento ideal, né, com formação de 4 elétrons, e o paládio em si não é tão interessante, entre 2,5 a 3,5. Mas, quando a gente vê materiais, que é importante de estudar, a combinação de ligas, por exemplo, paládio e cobalto, já consigo obter um mecanismo mais favorável para esse mecanismo direto de liberação de 4 elétrons. E isso eu também consigo abaixar os custos do meu sistema. Em questão da estabilidade, também vamos lidar com o pH, a temperatura e a variação de potencial. E isso eu não vou olhar só para o meu metal, mas até mesmo pelo meu suporte. O carbono também vai ser influenciado. Alguns problemas que a gente pode ter é perda de material por dissolver, consumo do carbono, que pode até gerar CO2. Posso ter aglomeração, ou seja, diminuição da área ativa. Posso ter vários problemas. Então, é sempre necessário melhorar essa questão também. Na questão de envenenamento, a gente pode ter 2 problemas. Esses contaminantes podem simplesmente diluir o combustível. Então, a gente está colocando uma quantidade lá, mas na verdade é menor, né? Por exemplo, se a gente tiver nitrogênio ou óxido de nitrogênio, até mesmo CO2, dependendo do sistema, vai diluir o meu combustível. Ou eu posso ter um contaminante mesmo, que vai interagir com o meu catalisador ao ponto de inativar aquele sítio ativo. Então, isso é necessário evitar-se ao extremo. Por exemplo, quando a gente alimenta uma célula com hidrogênio, a gente tem uma potência, no caso, próximo a 500 miliwatts por centímetro quadrado. Se a gente diluir com CO2, a gente diminui um pouco, tem uma perda aqui quase de 40%, com metade do volume de CO2. Agora, com CO, que é um contaminante extremamente agressivo para a platina, 100 ppm já inibe todo o meu sistema. Isso torna um pouco caro o nosso combustível em si, porque a gente precisa ter um grau de pureza de hidrogênio extremamente elevado. A gente vê isso nesse sistema também. Para a platina pura, 20 ppm já é sentida pelo sistema. 150 há uma perda significativa. Como que a gente lida com isso? Ligas com outros metais. Por exemplo, rutênio, molibdênio, essa perda já não é significativa. Já com 100 ppm, eu quase não perco em relação à platina, o hidrogênio puro. Então, a gente acaba estudando também materiais para resistir ao envenenamento. Os desafios, além de ter que estudar membrana, no caso, o catalisador, a gente tem um desafio agora mais geral do custo desse sistema. Até mesmo comparando, por exemplo, um sistema alimentado simplesmente por célula combustível, um por máquina térmica e um por híbrido, que é alimentado tanto por combustível como por baterias, a gente vê que ainda o custo total das células está deixando um pouquinho menos atrativo, em sentido econômico. E a gente vê que, em sentido de eficiência, ele é bem interessante. Só que o custo ainda do combustível é um pouco caro para aplicação. Além do custo de fazer esse sistema, de abastecer também, ele tem algumas coisas que deixam a desejar. Bom, mas a gente tem visto que com o passar do desenvolvimento da tecnologia, essas diferenças vão diminuir, né? Até mesmo uma pesquisa recente analisou o que seria assim, o balanço total de um sistema para fazer uns veículos leves, né, de transporte com nossos carros assim
como que cada componente ia pesar nesse sistema como um todo. E viu que a maior parte no sistema, principalmente a gente olhar só em função da célula combustível em si, é o catalisador. Por quê? São a base de platina. A membrana já diminuiu bastante o custo, então isso já é algo interessante. Agora, em relação aos outros sistemas, principalmente ao balanço da planta como um todo, eu vou precisar de sistemas que eu vou ter que refrigerar, vou ter que pressurizar esse ar, então, coisas que eu preciso ainda desenvolver. Mas com o aumento da produção, esse custo tende a diminuir. E a meta é chegar em $40 por quilowatt até 2025 e, de modo de vista interessante comercial, é chegar a $30 por quilowatt gerado. Para reduzir os custos, eu vou ter que mexer na produção, melhorar a performance, e isso já está até bem descrito que há uma esperança que sim, que vai reduzir. Em relação aos custos anteriores, a gente vê essa tendência geral de diminuição do custo. A questão do hidrogênio também é questionável. A economia do hidrogênio não está tão interessante para substituir um carro. Por exemplo, se a gente pegasse aqui no Brasil um carro alimentado com hidrogênio, a gente não ia sair do lugar. A gente não tem postos com isso. Até nos Estados Unidos, que estão tentando aplicar, a gente vê que os corredores com hidrogênio são bem limitados se a gente comparar com a malha que eles têm. Para nós, seria interessante usar outros combustíveis, no caso o etanol, né? Só que com o etanol a gente vai mudar totalmente a cinética do nosso sistema. A gente pode ter vários subprodutos e até agora não está interessante ainda a aplicação, mas isso pode mudar. Fazendo muitas pesquisas para desenvolver cada vez mais materiais para facilitar a aplicação de um sistema, no caso de abastecimento, que já está disponível, né? Que um combustível líquido é muito mais atrativo do que um gás. E a perspectiva disso é que a gente descentralize a geração da energia, deixe isso muito mais próximo ao consumidor, que agora o consumidor não vai ser apenas receber essa energia, mas a gente vai gerar também. E às vezes um excesso na geração, a gente pode vender essa energia para a malha e até mesmo contribuir com isso, descentralizar, diminuir perdas. Na questão de células estacionárias, a gente vê que as perdas chegam apenas a 15%, quando no sistema normal chegam a 60%. Alguns sistemas, até mesmo na Alemanha, já têm aplicado isso, né, que é um sistema com células do tipo PEM, com um gerador de reforma, então aproveita o calor também para aquecer as casas e já atende 70% da necessidade de uma família. Aplicações em transporte, a gente vê, principalmente a Europa, nesse sentido de comprar vários ônibus alimentados por hidrogênio, principalmente para eventos esportivos, a tendência é só aumentar essa produção, até mesmo para caminhões. Existem empresas que querem trocar toda a frota deles só por esse tipo de modelo, para que seja atendido apenas com células a combustível. Vans, até mesmo protótipos que utilizam líquido metanol. Então, quem sabe o uso de líquidos já está mais próximo do que a gente imagina. Ano passado começou até um trem movido a célula combustível alimentado com hidrogênio. Ainda tudo bem que é hidrogênio a partir de combustíveis fósseis, mas mesmo assim, quando a gente compara, a emissão de CO2 é 40% menor do que um alimentado por combustão, que é na Alemanha, atinge, no caso, um circuito de 100 km, mais ou menos. E a gente vê que a tendência do uso para aplicação de transporte estacionário só tende a aumentar, especialmente a gente vê aqui da troca protônica. E a tendência, por mais que a gente, por enquanto, no cenário brasileiro, a gente não veja um carro totalmente célula combustível, a tendência é ter uma troca aí, principalmente com carros elétricos. Por exemplo, na Alemanha, a proibição de até 2030 ter carros a combustão já está estabelecida. No Brasil, quem sabe, a gente possa usufruir um pouco do desenvolvimento tecnológico desse sentido. Talvez a tendência maior, por enquanto, seja um desenvolvimento de carros elétricos, principalmente pensando na nossa economia atual, mas a gente espera que tenha uma variação, uma diversificação dessa matriz energética, e isso sim que vai auxiliar a atender a vários tipos de demandas de energia que nós temos.
E até mesmo um instituto de pesquisa na questão de energia comenta que até 2050, 70% dos carros pelo menos vão ter o perfil de não ignição, de não combustão. Então, a gente vê que estamos caminhando para essa tendência mesmo. Bem, eu quero agradecer a FAPESP, a CESUCHEM pela oportunidade e a GSK. E abro para perguntas, agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Então, agradeço a todos a atenção aí, estou à disposição também, caso queiram perguntar, é só entrar em contato pelo e-mail, tá bom? Abraço!